Um outro macete. Tá bom. Olha lá. Agora você vai ver um macetezinho para a gente fazer um intervalinho. Um macetezinho com duas ou mais frações. Com duas ou mais frações, tá vendo? Vamos nesse macetezinho aí para a gente fechar. Bom, o macete é o seguinte: como que eu resolvo questões com duas ou mais frações? Porque com uma fração só, qual é o macete com uma fração só? Por exemplo, andei 2 km de uma estrada. Como é que eu represento o que eu andei? Como é que representa estrada? Estrada é o quê? 5x e eu andei... Mas se tem duas frações na questão, por exemplo, andei 2 km de uma estrada e depois 3/4 e vai embora. E se tivesse mais outra fração? Exercício com 2 ou mais frações. Olha como é que você faz. Não, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar os números que estão embaixo e multiplicar. Se você parar para pensar, é como se fosse tirar o MMC indiretamente. Mas multiplica, que vai dar sempre certo. E você vai representar o todo, que no caso aqui a questão, o todo é a estrada, né? Pela multiplicação desses números. Por exemplo, 5 vezes 4, 20. Então você vai representar a estrada toda de 20x. O todo, portanto, você representa... Se tivesse 3 frações, multiplicava tudo que estava embaixo. E representa o todo por esse número x. Tá bom? E você segue como nas questões anteriores. Assim, ó. Andei o quê? Andei o quê? Andei 2/5. O que é esse dá aqui? Que você aprendeu no início da aula? Vezes. E a estrada você representou de quê? Então quer dizer que o exercício diz que eu andei 2/5 que é vezes, da estrada. Vamos fazer de cabeça. 2 vezes 20, 40. Dividido por 5 dá quanto? 8. Vou fazer a pergunta. Qual é o tamanho da estrada toda? Qual é o tamanho da estrada toda? Quanto eu andei na primeira vez? Vamos achar quanto eu andei na segunda? Vamos lá. Vamos lá. Quanto eu andei na segunda? Eu andei na segunda o quê? 3/4 de quê? Hã? Aqui eu vou botar um IPC. IPC, mas um IPC bonito. Caramba, esse IPC ali, meu amigo, dança todo mundo que não souber dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar 2 setinhas. Vou puxar 2 setinhas aqui para você entender, ó. Eu vou botar aqui, ó, da estrada, ou também pode cair assim, ó. Desliga, por favor, do restante. Tranquilo? Vamos nessa? Vamos lá. A segunda frase é, eu andei o quê? 3/4 da estrada.
ninguém tem dúvida que é 3/4 da estrada. Tudo bem até aí? 3/4 da estrada? Beleza? Tranquilo? 3 vezes 20, 60 dividido por 4 dá quanto? 15x. Legal? Esse retângulo aqui que eu fiz é se tivesse a palavra o quê? Da o quê? Da estrada. Mas vamos resolver se tivesse do restante, ou do resto, ou do que falta. Repare que são sinônimos. Sinônimos do que resta, do que falta, né? Beleza? São sinônimos. Como que seria a minha segunda andada? Andei 3/4 mas não é mais de 20. Certo? Não é mais de 20. É 3/4 do restante. Usa o bom senso. Agora eu tenho que parar e não copiar, ó. A estrada toda é quanto? Já andei 8, então resta quanto? 12. Como que eu acho esse 12? O restante. Como é que é o restante? 20 menos 8 dá quanto? 12x. Se por acaso a questão tivesse uma dessas três palavras, eu não posso colocar onde eu estou com o dedo o 20. E sim quanto? E sim 12. Legal? Aí, 3/4 de 12. Quanto é 3/4 de 12? 9x. Portanto, esse retângulo aqui, você faria se tivesse uma daquelas três palavras. Do restante. Tudo bem ali? Então, cuidado com questões de duas frações ou mais. Se tiver esse de cima, nível fácil. Se tem esse de baixo, nível complicado. Beleza? Eu queria, antes de terminar essa questãozinha, e perguntar para vocês. Qual é o tamanho da estrada? 20. Quanto eu andei na primeira? 8. Usando a primeira de cima, quanto eu andei na segunda? Beleza, tranquilo? Certo. Quanto eu andei na segunda? Quanto eu andei usando o método, as outras palavras restantes? Quanto? 9x. E assim vai. Bom, eu vou fazer o seguinte. Repare que se você pegar o quanto eu andei na primeira, 8 com 15, dá quanto? 23, não é isso? Passou do tamanho da estrada toda. Portanto, essa questão aí, né, eu não vou usar o da estrada, eu vou usar do restante. Tudo bem? Então vamos lá, fazer pergunta. Tudo que eu perguntar é a segundo método. Vamos lá. Qual o tamanho da estrada? Primeira vez, quanto eu andei? 8. Quanto eu andei na segunda? 9. Quanto eu andei no geral? 17x. E quanto falta para eu andar? 3x. Vamos supor que a questão tivesse assim, ó. Se faltam 12 quilômetros, qual o tamanho da estrada? Olha só, preste atenção agora no que eu vou fazer. Eu não vou usar esse primeiro retângulo aqui, ok? Eu vou usar o segundo retângulo, tá bom? Como se a questão tivesse escrito uma dessas três palavras. Vamos lá, diga para mim quanto falta para terminar essa questão. Quanto resta para eu terminar de andar? Vai. Já andei quanto? 20. Beleza. Já andei quanto? 8. Deixa eu apagar isso aqui. Já andei 8. E na segunda vez? Já andei juntos quanto? 17. Falta quanto para eu terminar a estrada? 3x. Todo exercício de fração sempre dá um número no final. Aqui, ó. Esse 12 quilômetros você acha que eu igualo com qual bola? Com 20, com 8, com 9 ou com esse 3? Com esse 3, comparando, não é isso aí? Beleza? Então, faltam quantos x para eu terminar a estrada? Mas em quilômetro, faltam quanto? Então eu vou igualar essa parada. Vamos igualar 12, ou melhor, 3x, que é o que falta para terminar a estrada. Lembrando que eu estou fazendo a questão como se tivesse esses três aqui. 3x é igual a quanto? X é igual a 12 dividido por 3, que é quanto? O que é esse 4? Cada x. É a chave. E essa chave tu resolve o que tu quiser. Quer ver? Qual é o tamanho da estrada? 80
O tamanho da estrada é 20 vezes a chave, que é 80 quilômetros. Ele podia perguntar, sabe o quê? Quanto que eu andei na primeira vez? Quanto eu andei na primeira vez? 8 vezes a chave. O que ele perguntar, tu vai matar. É só tu encaixar a chave onde ele estiver perguntando. Quer ver uma coisa? Quanto que eu andei na segunda vez? Lembrando que esse retângulo aqui, não estou usando. Quanto que eu andei na segunda vez? 9 vezes 4, 36. Tá vendo? Então esse método é legal, que você vai encaixando onde você quiser. Só a chave, tranquilo? Então, isso aí é um macetezinho com 2 frações. Se cai esse daqui, a maioria das pessoas acertam. Mas não está caindo esse aqui não, está caindo esse segundo aqui. Ó. Beleza? Eu não vou escrever mais nada no quadro, eu só vou colocar no quadro em cima, eu não vou escrever ensinando, mas eu vou mostrar como que o livro faz, só para você ter uma ideia, mas não precisa nem copiar. Se você fosse resolver isso aqui do jeito do livro, seria assim, ó. Preste atenção, como que seria do jeito do livro. Até eu me embolo às vezes, né? Ó. Olha aqui. Pronto. Se você fosse fazer do jeito do livro, tu teria que resolver o que está ali no quadro em preto. Primeiro resolve dentro dos parênteses, tirando o MMC. Botando um aqui embaixo. Se tu resolver aquilo que está em preto, ó, o que tu vai encontrar? O valor de X, que é a estrada toda, tu vai achar 80. Tranquilo? Eu vou fazer, depois que você copiar, uma questão da folha e intervalo, tá bom? Copia aí, por favor. Ó, 2/5 de X, mais 3/4, mais 3/4 do quê? Do restante. Quem é o restante? X menos 2x sobre 5. É horrível aquilo que está lá, né? Mas a gente vai tentar fazer do jeitinho aí, tá bom? Não usa. Quando eu falo para as pessoas que eu faço o exercício de fração sem usar MMC, não acredita, porque MMC vem de fração, é lógico. É aquele treco que você faz assim, né? 20, 24, bota um tração e fala assim, dá para 2. Aí 10, 12, continua dando para 2, ó. E vai embora. Copia, por favor. Tá gravando? Oi? Beleza, né? A questão que eu vou fazer depois que você copiar é a número 6. Número 6. Depois eu vou colocar esse material junto com o vídeo, né? Para você, caso queira assistir, fazer o download do material para assistir com vídeo. Ok? Essa folha. A apostila eu não vou colocar no site não. A apostila tá lá embaixo na gráfica, se você quiser, a menina imprime. Tem que fazer ainda, tem que editar ainda, trabalhar ainda nisso aí. Mas tem muita aula já gravada, bastante, né? Vai ter que parar a prática? Não, essas primeiras a gente vai liberar, viu? A gente vai deixar, essa daqui eu vou liberar para vocês, essa aula. Não o curso todo que a gente vai liberar, mas as primeiras aulas sim, vou dar para vocês, né? Gabarito da 3. Não lembro. 3.000? 3.000? 6. Questão número 6. Questão 6.
Vamos pagando, hein? Lembrando, quem for copiar esse retângulo aqui de cima é se tivesse escrito da estrada, ok? Na verdade são duas questões dentro de uma só. E esse segundo retângulo aqui é como se tivesse escrito do restante ou do resto. E lembrando como é que eu achei esse 12. Como é que eu achei esse 12? A estrada toda é 20, se eu já andei 8, resta 12. 20 menos 8, 12. E a minha segunda caminhada é 3/4 do restante. 20 menos 8, 12. Questão número 6. Vamos lá. Questão 6. Questão 6. Questão bonita. Uma pessoa gasta 1/3 do dinheiro que tem. Em seguida, ela gasta o quê? 3/4. Repare bem, as pessoas leiam assim, ó, e em seguida gasta 3/4. O mais importante é o que está depois da fração 3/4. Para quê? Para quê? Para você saber se é o de cima ou o de baixo. Beleza? Qual é? O de cima ou o de baixo? Cuidado com isso aí. Então, uma pessoa gasta 1/3 do dinheiro que tem e em seguida gasta 3/4. Então, uma pessoa, ela gasta 1/3 e depois 3/4. Como que eu represento o total de dinheiro que essa pessoa tem? Quem lembra do macete? Multiplica os números que estão embaixo, os dois. Então, o total, 12x. Ela gastou o quê? 1/3. Então, ela gastou 1/3 ao vezes aqui, 1/3 do que tem. 1/3 de 12 é quanto? 4x. Aí, a pessoa fez outro gasto. Ela fez outro gasto. O outro gasto que ela fez foi o quê? 3/4, não do que ela tinha, do restante. Por isso que eu vou colocar aqui o resto depois do primeiro gasto. 12 menos 4. Então, o 8x é o que sobrou após o primeiro gasto. E a segunda fração é 3/4 do que sobra. E não 3/4 do total. É o segundo método aqui. Tranquilo? Quanto é 3/4 de 8? 6x. Diga para mim aí, quanto sobrou no bolso dela em termos de x? Quanto sobrou? Vamos ver os gastos. Ela gastou quanto? Gastou mais quanto? Então ela já gastou 10. Como ela tinha 12, sobrou quanto? 2. E todo exercício de fração dá sempre um número no final. Vamos ver qual é o número que ele deu. Vamos lá. Sabendo que ele ficou com 12 reais, então quer dizer que esses 12 reais eu igualo com 12. Porque depois desses dois gastos, ficou com 12 reais. Eu igualo com essa bolinha aqui, 12 reais. Tu sempre iguala a última bolinha com o número que ele deu. 90% das questões é assim. X é igual a 6, o que é esse 6? O que ele quer na questão? Total. Podemos afirmar que essa pessoa tinha inicialmente 12 vezes 12 vezes 6 dá quanto aí? 72 reais. Vamos lá, letra A, menos do que 50? Não. Letra B, mais do que 80? Não. Letra C, mais do que 100? Não. Letra D, que é a resposta, menos do que 90. Tá caindo assim em concurso. Tu acha que a Petrobras, por exemplo, vai colocar letra A, 36, letra B, 72, para você usar as opções? Porque tem gente que faz muito bem questões usando as opções. Nesse caso não dá para fazer usando as opções.
Por que não dá para fazer usando as opções? Porque ele está falando mais do que 100, menos do que 80, ok? Beleza? Galera, vamos beber uma água, daqui a pouco eu estou de volta. Vamos lá.